Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Predo Colfane. A história de Gabriel Agreste, sem dúvida, é uma das coisas que mais assombram o fandom de Miraculous, que todo mundo quer saber, pra tentar entender como que o Gabriel chegou nesse ponto da vida, onde ele arrisca tudo pra trazer sua esposa de volta. E a quinta temporada, que trará então o fim do seu arco de história, está nos dando várias pistas ao longo dos episódios sobre o seu passado sombrio. E nesse vídeo a gente vai decifrar todos eles e, claro, teorizar. Você vai ver nesse vídeo que muitos dos personagens da história de Miraculous que estão em volta do Gabriel são de extrema importância para construir quem ele é hoje. E por que será que ele não fala tanto do seu passado? Mas aí, quer saber mais? Então se prepara e bora começar. O interesse pela história de vida de Gabriel Agreste não é algo tão recente assim no fandom, isso já acontece há muito tempo. Algumas das revelações que Miraculous fez ao longo de cada episódio, ao longo das temporadas, serviu para que a gente ficasse um pouco mais intrigado para descobrir o que o Gabriel fazia no passado. Duas delas que eu posso destacar aqui é o fato da gente descobrir que a Emily ainda tá embaixo da casa dele, então a gente começa a ter perguntas de como que ela foi parar ali e qual que é o objetivo principal, o que ela tá fazendo ali, como que ela chegou nesse estado. E um outro fato muito interessante, que é muito atual inclusive, é que o Adrian é um sente humano, então a gente também quer entender o passado dele para descobrir em que momento que o Adrian veio e por que eles criaram um sente humano ao invés de fato ter um filho. E com diversas dessas dúvidas levantadas, era natural que o roteiro começasse a explicar um pouco mais sobre o passado do Gabriel pra gente, até porque esse é a última temporada que ele vai estar como vilão e na próxima provavelmente ele nem apareça. Então é natural que a gente espere que na quinta temporada esses novos episódios tragam um pouco mais da história, só que você não vai ver um episódio que vai contar a história inteira dele desde o começo até agora. Os fatos sobre a vida do Gabriel, algumas coisas do passado dele, são colocadas nos próprios episódios, inclusive no episódio Paixão e Revelação, que foi os grandes motivos para fazer esse vídeo. Quando o episódio Paixão foi lançado oficialmente, eu até fiz um vídeo aqui comentando um pouco mais sobre o futuro do Gabriel, porque tinham algumas coisas que foram reveladas nesse episódio que eram de extrema importância sobre o arco dele. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards, caso você se interesse, mas eu vou focar aqui um pouco em Revelação e vou ir puxando algumas coisas que eu falei também nesse vídeo. Bom, no episódio de Revelação, a Natalie ela é controlada pela Akumatizada e tem que tirar algumas fotos sobre alguns vestígios que ela tem sobre o Gabriel, sobre quem ele é e o que ele esconde dentro da mansão. Assim ela tira foto de alguns documentos, alguns arquivos que ela guardou dentro de um cofre, onde a gente já tinha visto lá no episódio Paixão, que ela tira ali o celular que tem uma gravação da Emily. E um desses documentos a gente descobre que o Gabriel Agreste não se chamava Gabriel Agreste, ele tinha um outro nome. Antes de ter o seu nome como Gabriel Agreste, ele se chamava Gabe Grassetti, nascido na França em 23 de abril e teria em torno de 1,79 de altura. Isso é um pouco engraçado porque ou ele cresceu muito desde aquela época, ou o documento que fala que o Gabriel tem 2 metros e pouco é mentira. Pra quem não sabe, já foi divulgado um tempo atrás as alturas dos personagens e o Gabriel teria ali 2 metros e 10, se eu não me engano. É um absurdo, ele é gigante. E o nosso pequeno Gabe, nessa época, trabalhava na Fritzerie Grassetti. Uma Fritzerie é nada mais nada menos do que um food truck, uma lanchonete que vende snacks, vende coisas fritas e tudo mais, batata, hambúrguer, enfim, fast food no geral. Só que o que é interessante é que essa Fritzerie que ele trabalhava, ela tem o sobrenome Grassetti, né? O nome é Fritzerie Grassetti, e Grassetti era o sobrenome dele. Ao que tudo indica, então, esse food truck, né, essa lojinha, seria do Gabriel. Mas também por ter seu sobrenome, pode ser que ele tenha herdado da família dele, a família Grassetti talvez tenha esse food truck há muito tempo, e ele continuou o legado da família trabalhando ali, isso a gente ainda não sabe. Uma coisa interessante também que a gente tem que levar em consideração aqui é a logo da Fritzerie, que tem um G enorme, que vai ser modificado depois para ser a nova logomarca do Gabriel, agora como um estilista muito famoso. Logo depois do episódio, a gente vê essa imagem de uma fantasia de batata frita super-herói e o Gabe ali do lado, né, apontando pra batata frita. Aparentemente o Gabe ele tá apresentando essa batata pra alguém ou mostrando que ele fez essa fantasia, porque essa foi uma das primeiras peças que ele constituiu. Se você olhar bem pela foto, parece que é algum tipo de bastidor que ele tá ali, porque de fato é o bastidor de um show. Esse é o primeiro show do Harry Clown, que foi um personagem akumatizado lá em Psycho Mantis. A gente conhece um pouco mais dele e ele fala que ele conhece o Gabe há muito tempo. E uma coisa interessante nesse episódio é que o Harry só se refere ao Gabriel como Gabe, que seria esse primeiro nome dele antes dele fazer a troca. Mas então o que aconteceu na vida do Gabriel para sair de um lugar onde ele vendia batata frita, hambúrguer e fazia fantasia de batata para um momento onde ele vira um grande estilista? Bom, aí a gente tem a entrada de uma personagem muito importante, Audrey Bourgeois. De acordo com essa personagem super simpática lá na segunda temporada, ela fala que se não fosse por ela, o Gabriel não seria absolutamente nada e que ele ia continuar naquele estúdiozinho patético e sombrio, fazendo peças sem noção e sem nenhuma dignidade.
verdade. Assim, eu não sei pra vocês, mas uma fantasia de batata frita acho que era algo que a Audrey consideraria um pouco tosco. Então a gente vai considerar que ela acabou encontrando ele em algum momento e vendo essa fantasia, vendo esses dons que ele tinha. Ela vendo o trabalho do Gabe, ela acabou chamando ele pra trabalhar junto com ela ali e começar a trabalhar nele pra que ele seja um grande estilista. E provavelmente foi bem nesse momento que Gabe Grassetti começou a ser chamado como Gabriel Agreste. A gente não sabe ainda qual que foi o motivo da troca do nome, mas eu tenho uma teoria. Eu acho que talvez a Audrey quis mudar o nome dele pra ser um pouco mais comercial. A gente vê que vários artistas quando vão lançar peças, vão lançar música, né, eles trocam o nome, colocam um nome artístico, que é o nome que você vai ser lembrado. E talvez Gabe Grassetti pra ela não fosse tão bom e ela acaba mudando pra Gabriel Agreste. Até porque a Audrey gosta de implicar por coisa tosca, como o nome de alguém. Então não me surpreenderia se fosse ela quem trocou. Uma vez inserido no mundo da moda, a gente vai ter algumas relações que o Gabriel vai começar a ter e é ali que ele vai conhecer a Emily. A gente vai começar falando do André Bourgeois, que é um personagem de extrema importância aqui, porque ele foi o diretor do filme que a Emily gravou, né, Solitude. Uma coisa interessante sobre esse filme Solitude é que o André já falou algumas vezes que ele gosta de escrever histórias, de contar histórias, e eu acredito muito que ele ouviu a história da Emily, que ela queria ter um filho, e acabou escrevendo ali o enredo de um filme chamado Solidão, de uma mãe que queria ter um filho e se sente muito sozinha. Mas só pra deixar claro, isso aqui é tudo teoria da minha cabeça, tá? Eu só tô ligando os pontos e tentando fazer teoria pra poder fazer sentido isso aqui. A gente descobre que o André é o diretor desse filme lá no episódio Esmagadora, onde ele também mostra ali um pouco dos scripts das atrizes que contracenaram nesse filme. E um desses scripts tem a cara da Kyoko, e eu acredito muito fielmente que essa personagem seja a Senhora Tsurugi mais nova. E se de fato essa personagem for a Tomoe Tsurugi, provavelmente ela interpretou junto com a Emily nesse filme, ou seja, a Tomoe já conhecia a Emily e também o André. E justamente o que vai unir o Gabriel com a Emily é o fato do André ser marido da Audrey. Pode ser que em algum momento o Gabriel tenha visto esse filme e tenha se interessado pela Emily e vai chegar ali na Audrey e fala: pô, o teu marido ali não é o diretor do filme, por que você não me apresenta ali pra atriz? E assim o André apresenta a Emily ali pro Gabriel, eles conversam e tudo mais e acabam se tornando um casal. E se a gente for levar isso em consideração, provavelmente esses dois casais iam ser muito próximos, muito amigos, até porque, né, a Audrey e o André seriam os responsáveis por unir a Emily com o Gabriel. Isso iria explicar por que o Adrian e a Chloe são tão próximos desde criança, por que o Adrian só tinha ela como amiga, porque os pais confiavam muito ali na Chloe, porque ela era filha de um casal que eles já conheciam e que uniram os dois. Isso também reforça um pouco as teorias de que a Zoe seria filha do Gabriel com a Audrey, até porque a Audrey conhecia o Gabriel há um tempo, então pode ter rolado um caso aí, a gente não sabe. E daí a partir desse ponto a gente vai comentar um pouco das coisas que eu já falei lá naquele meu último vídeo, que é onde entra a Natalie ali na história, que era uma caçadora de relíquias muito conhecida. A própria Natalie fala no episódio Paixão que ela era uma caçadora muito conhecida, que ela dedicou a vida toda dela no trabalho e que ela é uma das melhores ali na sua área. Isso faz até com que supostamente ela tenha adquirido sentimentos pelo Gabriel, mas não pôde viver esse romance porque, enfim, ele já tava com a Emily e ela também não ia ter tempo pra lidar com o relacionamento. Natalie teria sido chamada pelo casal Emily e Gabriel porque eles queriam muito ter um filho e com esse desejo eles queriam achar alguma joia que desse esse poder pra eles. Eles então começam a caçar joias, começam a ir atrás de relíquias pra poder de alguma forma ter essa criança e acabam encontrando os Miraculous lá no Tibete. E daí a gente vai pro momento que mostra lá no episódio Evolução, onde esse Miraculous aparece, o Gabriel entrega o Miraculous do pavão pra Emily e pergunta se ela estava pronta para aquilo, que no caso seria criar o Adrian. Só que o grande ponto agora é que a partir desse momento é que a Emily começou a ficar doente e o Gabriel teve que agora se virar para poder achar alguma coisa que pudesse curá-la definitivamente. Só que para você curar magia, você precisa de mais magia, então provavelmente a Natalie teve que ajudar nesse processo. Eu acredito muito que em algum momento o Gabriel tenha desistido dessa ideia, ou até tenha visto no livro de feitiços e visto que tem alguns Miraculous que seriam mais poderosos, e assim ele ativa o Miraculous da borboleta para ir atrás para salvar a Emily. Pelo que a gente vê nas gravações que a Emily deixou, parece que ela já sabia que ela ia acabar partindo e ela não tinha grandes questões com isso, ela só queria que o Gabriel ficasse bem. Ela até pede pra Natalie para que a Natalie tente controlar ele o máximo possível, porque ele não ia parar até conseguir o que ele quer. Além disso, uma coisa bem interessante é que os documentos mostrados no episódio de revelação, eles estariam todos deteriorados ou queimados com o tempo. Só que a gente não sabe se isso foi algum incidente que aconteceu ou se foi o próprio Gabriel que quis apagar tudo isso porque ele não suportava lembrar do passado, porque ele não quer tocar nesse assunto. Ele até fala lá no episódio Paixão que ele não quis ver os vídeos da Emily, que ele pediu pra Natalie se livrar daqueles arquivos porque ele não queria ver aquele vídeo, ele não queria ter contato com o passado. E daí a gente tem a personagem da Amelie que vai entrar nessa história também, porque ela vai atrás dele lá no episódio Félix pra poder tomar as joias que fazem parte da família Grande Vanille e que não tem nada a ver com ela. Eu ainda tenho a teoria de que talvez a Amelie e a Emily, elas sejam também senti-humanos de alguma forma, porque elas têm uma simbologia muito bacana ao lado dos seus filhos, que são extremamente idênticos, assim como elas. E os anéis gêmeos, que fazem parte das duas gêmeas ali da família Grande Vanille, provavelmente esconde algum segredo. A gente não sabe muito bem quando que o
Félix foi gerado, mas provavelmente foi ali no mesmo período que o Adrian, até porque os dois têm a mesma idade, ele conhece a Chloe e também o Félix com o Adrian ficavam trocando de papel quando eles eram crianças. Pelo que o Félix fala lá no episódio Pretensão, parece que o pai dele não era muito flor que se cheire. A gente tem algumas informações dele, ele seria um bilionário chamado Coach Fatan, que morreu no ano passado, ali no mesmo período que a Emily também acabou indo de base. Então eu acredito que talvez tenha sido ele quem criou o Félix e até controlava ele demais, e por conta disso o Félix fala que ele é um péssimo pai. Já por um lado a gente tem a senhora Tsurugi, que também tem contato com toda essa família, também tá no meio de tudo isso. A senhora Tsurugi tem um contrato com o Gabriel, que também é mostrado lá no episódio Revelação, e que esconde alguns segredos. Aparentemente esse contrato seria do Adrian ficar junto com a Kyoko, porque ela toca nesse assunto o tempo todo na temporada. Provavelmente esse seja o objetivo principal ali da aliança, mas a gente também tem algumas colaborações que eles fazem nos episódios, como em Sanguessuga e até para criar a Alliance. E nesse momento também que a gente vê um pouco mais da marca Gresh, que como eu falei é muito semelhante àquela barraquinha lá que o Gabriel tinha lá no começo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é o fato da Kyoko ser um sente humano, e talvez alguns efeitos colaterais de ter criado a Kyoko fez com que a senhora Tsurugi ficasse cega e começasse a usar uma bengala, algo que ela não precisava antigamente. Eu ainda acho que de alguma forma esses poderosos de Paris têm contatos e eles acabaram passando esse Miraculous para cada família para criar um filho, porque não é possível. Esses poderosos de Paris, eles têm grande influência agora, a gente vê isso em diversos episódios, e eles estão colocando isso cada vez mais, só que de uma forma bem sutil. Os primeiros indícios que a gente tem disso é lá no episódio Festim, onde mostra a Audrey e a senhora Tsurugi assistindo o noticiário que fala lá que o templo do Tibete acabou voltando. E dá pra ver o interesse que elas têm, elas sabem de alguma coisa a mais, elas não estão vendo apenas o noticiário. Não foi por acaso que eles colocaram a cena dessas duas personagens. E se você reparar a relação que a Audrey tem com a Chloe, meio que de dominar, de controlar a filha, e da Chloe obedecer tudo que ela fala, por mais que seja por outros motivos, é muito semelhante à forma que o Adrian, né, é tratado pelo seu pai, ele sendo um sente humano. E daí já me entra a pergunta, será que a Chloe não pode também ser um sente humano? Porque se essas pessoas poderosas de Paris trocaram os Miraculous de mão em mão, pode ser que em algum momento a família Bourgeois também tenha pegado um desses Miraculous. Mas óbvio, pode ser que não seja a Chloe, mas talvez a Zoe ou algum outro filho desconhecido que a gente ainda não sabe, vai saber. Outras coisas que reforçam esses membros poderosos de Paris tendo contatos e conversando o tempo todo é o baile do diamante que teve nessa quinta temporada. Mas a pergunta que fica é, o que esses membros poderosos de Paris querem fazer agora? Por que eles estão todos juntos? Como que eles ficaram tão ricos? E por que tudo é ligado ao Miraculous do Pavão? Bom, essas são perguntas que eu acredito que a gente vai ter resposta nos próximos episódios, mas se você tiver alguma teoria, pode deixar nos comentários. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu não sei se esse vídeo ficou muito longo, porque o roteiro deu bastante trabalho, mas enfim, se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Se você quiser apoiar o canal diretamente, tem o botão de Seja Membro aí embaixo, e aproveita e compartilha esse vídeo aí com aquele seu amigo que conhece Miraculous e quer saber um pouco mais do passado macabro do Gabriel. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais e tchau!